Graça e paz. Vamos ouvir a leitura de Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Depois, Isaías, capítulo 53, versículo 3. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Cristo é tudo, em todos. No livro de Isaías, o profeta usou 3 expressões a respeito de Jesus, seguindo aqui a tradução Almeida, revista e corrigida. Então, as expressões são estas: era desprezado. Está falando de Jesus. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, e não fizemos dele caso algum. Esta expressão, não fazer caso, quer dizer que a pessoa não ligou, não considerou. É uma expressão similar a uma outra expressão que conhecemos: fazer pouco caso, fazer pouco de mim. Tem gente que fica nervosa quando isso acontece com ela. Fulano fez pouco de mim, ou não fez caso de mim. O que é fazer pouco caso de alguém, ou fazer pouco de alguém? Não dar importância, não ligar, não dar valor, não estar nem aí. Fazer pouca questão, desprezar, ignorar, desconsiderar. Mas com Jesus a coisa vai além disso, porque a respeito de Jesus o profeta diz: não fizemos dele caso algum. Não é menos. Aqui diz que não fizemos dele caso algum. É isto que está acontecendo com a pessoa de Cristo e com a obra de Cristo na cruz. Às vezes abertamente, mas também de forma velada. De forma velada quer dizer encoberto, disfarçado. E é isso que está acontecendo, lamentavelmente, no próprio cristianismo. Tem muitas coisas de cristão autêntico, só que quando você olha de perto, não tem Cristo, não tem a crucificação com Cristo,
a morte com Cristo, não tem a vida de Cristo operando em nós. Não tem. Mas tem coisas autênticas de cristão autêntico? Tem. Só que não tem Cristo, não tem a libertação do pecado, não tem a vida dele em nós. Então, é descartável. Eu descarto. É um menosprezo que se faz com Jesus. É a tentativa de torná-lo imperfeito ou meio capenga. É retirar ou diminuir a sua importância, ou dar pouca importância, ou importância nenhuma. Ele não é essa coisa toda que dizem. Durante sua vida inteira, o Senhor Jesus foi desprezado pelas pessoas. Aqui está a questão, é aqui que está o X da questão. A coisa que mais o inferno detesta é a suficiência de Cristo. Todas as vezes que você abordar a suficiência de Cristo, de Jesus Cristo, o inferno se levantará para destruir a pregação da suficiência de Cristo. Irmãos, o diabo joga tudo, e o jogo dele é bruto. Ele joga tudo o que pode para tentar minimizar, desqualificar, desprestigiar, reduzir a pessoa de Jesus Cristo e a sua suficiência. A minha tarefa aqui é trazer ao conhecimento e à consciência dos irmãos a suficiência, a excelência, a primazia de Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus. Eu creio que Ele é o próprio Deus. Eu creio, irmãos, em um único Deus, em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho é Jesus Cristo. O que é preciso descobrir? O que é que nós precisamos descobrir? Que Cristo é o nosso tudo, como o texto disse. Cristo é o meu tudo, o nosso tudo. Como é bom saber que Cristo é o nosso tudo. A coisa que mais o inferno detesta é Jesus Cristo, o Evangelho, a suficiência dele. O cristianismo verdadeiro, genuíno, só tem uma mensagem para anunciar: Cristo, Jesus Cristo, a suficiência de Cristo, a suficiência dele para nós. Eu creio que se eu pregar apenas Jesus Cristo aos irmãos, eu terei pregado tudo aquilo que vocês precisam. Eu creio também que eu não tenho nada, mas nada mesmo, para oferecer ao Senhor Jesus Cristo, senão os meus pecados. E Ele tem tudo para me oferecer
pela sua infinita graça. E esse negócio, esse câmbio já foi feito na cruz. Cristo nos satisfaz totalmente. Ele nos basta. Não é Cristo e algo mais, mas Cristo e nada mais além dele. O cântico antigo diz: satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real. Sim, gozo. Achei o segredo, é Cristo no coração. Será isto verdade? Para mim, para nós? Será verdade? Cristo me satisfaz. Não quero mais nada além dele. A maior riqueza que uma pessoa pode ter é a presença de Cristo revelada no nosso interior. A maior necessidade que uma pessoa tem não é dinheiro, carro, coisas, é Cristo. Mas a nossa visão tem que se voltar para esse ponto. Senhor, além de tudo isto que tu já tens feito para mim, eu quero a ti, a tua pessoa. Então, irmãos, nós precisamos definir muito bem o que nós queremos. Vamos comer e beber desse conhecimento de Cristo, dessa comunhão com Ele, dessa presença dEle, de tudo que Ele é. Sentado à mesa do Senhor, só uma coisa me importa. Só uma coisa me importa: a revelação de Cristo em mim. E tem o cântico que confessa isso. Vem revelar Cristo em mim. Sei que, ó Pai, é o teu querer o revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo. Vem revelar Cristo. E tem outro cântico que cantamos aqui também. Meu tudo é Cristo, meu tudo é Cristo, nada mais me falta, a sua graça me basta, meu tudo é Cristo. Você crê que Cristo é o tudo em você? A coisa mais fantástica e que nos deixa embasbacados, atônitos, é Deus mesmo, se encarnar, virar carne, virar gente, homem, para poder ir a uma cruz, morrer lá, para salvar pecador, miserável, indigno, egoísta e merecedor do inferno. Mas, e aqui é importante, mas para salvar o pecador, Cristo se fez homem, mas sem pecado, para que naquela cruz ele fizesse a identificação desse pecador com ele, nele, em sua morte, levando para a morte com ele. Depois de mortos com Cristo e nele, fomos feitos participantes
também da sua ressurreição. Cristo é o meu Salvador. Foi à cruz por mim, assumiu a minha culpa, carregou os meus pecados e me atraiu a si. E com ele me identificou e me levou à morte com ele. Ele me identificou com ele para que eu pudesse morrer com ele nele para o pecado. Depois disso, Deus me ressuscitou com Cristo. E agora ele vive em mim. E ele vive a sua vida, que é uma vida justa e santa. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo entrou em mim. Ele entrou em mim com a sua vida, com o seu viver justo e santo. Crendo na palavra de Deus, que afirma a nossa morte e ressurreição em Cristo, nós vamos ter o Filho de Deus revelado e vivendo no nosso interior. E aqui no nosso interior, Ele é Deus, Deus eterno. Cristo é vida eterna em mim. E depois estarei com Ele no estado eterno. Mas Ele é já vida e vida eterna em mim. É necessário crer de todo o coração em Jesus Cristo e nele somente. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. A essência da vida cristã verdadeira está nesta expressão: Cristo é tudo. A beleza do cristianismo, o cristianismo de Cristo verdadeiro, a beleza do cristianismo não é o que Cristo nos dá, mas Ele se dando a nós. Não é o que Cristo nos dá, mas o que Ele é em nós. Tudo está na pessoa de Cristo. Tendo Ele, você tem tudo. Tudo é tudo mesmo. Você tem tudo. E não precisa de mais nada na sua relação com Deus, na sua vida espiritual, na sua vida cristã. Colossenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Jesus Cristo é totalmente suficiente em si mesmo. Esse verso 10 nos coloca dentro da suficiência de Cristo. Assim como Cristo é totalmente suficiente, nós somos totalmente suficientes nele. Cristo está cheio de suficiência e nós estamos cheios da suficiência dele. Nós não precisamos de mais nada além de Cristo. Paulo diz: vós estáis aperfeiçoados nele. Vós estáis. É tempo presente e significa que você experimenta toda a suficiência de Cristo aqui e agora. Noutras palavras, nada falta ao relacionamento dos crentes de verdade, crentes em Jesus. Nada falta ao relacionamento dos crentes com Deus
em Cristo. Nele tendes tudo, porque Ele é tudo. Então, irmãos, vamos descansar na suficiência de Cristo. Quando Cristo é tudo em mim, eu estou enriquecido de tudo que Ele é. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Cristo é tudo e está em todos, diz a palavra de Deus. Mas, aqui está uma questão importante. Cristo é tudo em todos os que creem que com Ele morreram e ressuscitaram. O próprio Jesus disse que iria nos atrair a si quando de sua crucificação. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. Todos aqueles que foram colocados em Cristo, com Cristo morreram e também ressuscitaram, espiritualmente falando. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2, versículo 6. E eu gosto de ler, eu fico lendo direto esse texto, outros textos. Eu gosto de ficar aqui olhando e juntamente com Ele, nos ressuscitou. Se é nos, eu estou no meio, eu creio. E aqui está no passado, nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Em nós, Ele é a nossa vida. Não tem riqueza maior do que esta. Em nós, Ele vive a sua vida. Então, quando você crer, sua identificação no sacrifício de Cristo, Ele será revelado no seu interior como o seu tudo. E tem mais uma coisa: quando isso acontecer, Cristo revelado no seu interior como o seu tudo, desse momento em diante não haverá barganhas com Deus, porque do ponto de vista espiritual, Cristo é tudo em nós. Cristo vive em mim a sua vida. Temos suficiência em Cristo. A vida de Cristo em nós é uma fonte sempre jorrando. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Somente Jesus Cristo nos satisfaz totalmente e perfeitamente. Cristo em vós. Paulo falou isso lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Outro texto que eu gosto de ficar meditando, não me canso. É sempre novo, a verdade que está ali é a mesma, mas
cada vez que leio, ela é nova para mim. Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, irmãos, quando uma pessoa ganha esta visão de Cristo pela revelação do Espírito Santo por meio da palavra, não vai conseguir tirar os olhos de Jesus. É extremamente gravíssimo se distrair da pessoa de Cristo, desta suficiência de Cristo. Nós estamos vivendo um momento da história da igreja em que as pessoas estão buscando adendos à sua fé, através de procedimentos alienados da pessoa suficiente de Cristo. Jesus é o essencial, mas estão buscando o acessório. Que coisa terrível! Aquilo de somenos importância, ou de importância nenhuma. Por quê? Porque estão transformando Jesus Cristo em acessório. É uma inversão de valores. Cristo é o tudo de Deus para o meu nada. Para o meu nada. Vamos terminar esta meditação destacando algumas afirmações que Paulo fez a Timóteo. A primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Vamos aqui na ordem cronológica. Então, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Cristo Jesus, nossa esperança. Cristo Jesus, nossa esperança. Que afirmação! Não temos esperança em alguma coisa, mas Cristo Jesus é a nossa esperança. A minha esperança não tem nada a ver com programas políticos interessantes, apólice de seguro, aposentadoria confortável, nem com nada que este mundo é capaz de nos oferecer. A minha esperança chama-se Cristo e nada mais. A minha esperança não é uma expectativa positiva de alguma coisa, é uma pessoa de Cristo. Paulo falou, Cristo Jesus, nossa esperança, minha esperança. Eu não tenho esperança em alguma coisa, mas Cristo é a minha esperança. Cristo é a minha esperança, a minha salvação, o meu suporte e a minha garantia. A segunda afirmação que ele faz está em 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A fé e o amor que há em Cristo Jesus.
E depois ele vai repetir isso, dizendo: com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. A fé está em Cristo Jesus e o amor também está em Cristo Jesus. Sem Ele nós não somos nada. Ele é a nossa esperança, a fé está nele e o amor também está nele. Uma outra afirmação, a terceira, está aí na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Aqui ele diz que a vida está em Cristo Jesus. A vida está nele. Trazer vida à humanidade nesta terra é a missão principal de Jesus. Esta vida não tem nada a ver com religião. O povo tinha religião e religião da boa, mas estavam todos eles indo para o inferno com religião e tudo, porque a vida é Cristo. A vida é Cristo, Ele é a vida. O que impede uma pessoa de ter a vida de Cristo? O que impede uma pessoa ter a vida de Cristo? É a própria vida pecadora da pessoa. O que impede uma pessoa, Valdir, de ter a vida de Cristo é a vida dela. Por isso que essa vida pecadora tem que morrer. Ela foi crucificada no corpo de Cristo na cruz. É preciso morrer em Cristo para ganhar essa dimensão maior de vida, que é a vida dele, que o Espírito Santo coloca em nós. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, temos outra afirmação. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça está em Cristo Jesus. Ele é a graça. A salvação é pela graça. Mas onde está a graça? A graça está em Cristo, porque Ele é a graça. Você tem Cristo, você tem graça. Quanto de graça? Tudo. Tudo. O ar é essencial, vital para viver. Você não precisa pedir pelo ar. Esta sala está cheia de ar e você pode desfrutar abundantemente, respirar à vontade, fartamente e sem pagar nada. Pelo menos por enquanto, né? Porque pode aparecer alguém querendo cobrar pelo ar também. Você não recebe uma fatura no final do mês para pagar. Se você não desfrutar do ar, a dificuldade. Se você não desfrutar do ar, a dificuldade está em você e não na falta do ar. Está em você. Você pode estar doente. É uma questão de querer ou não querer Jesus Cristo. E Jesus Cristo não está nem aí para esses que menosprezam o Senhor, que tentam diminuir o Senhor. Nem aí para eles. Segunda carta a Timóteo,
capítulo 2, versículo 10. É a quinta afirmação, né? Me parece. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. A salvação está em Cristo Jesus. Irmãos, a nossa salvação não está em um grupo, não está em uma doutrina, não está na igreja, não está numa filosofia, numa religião, não está em nós mesmos. Nós não temos condição de nos salvar. A salvação está em Cristo. E quando nós recebemos Cristo, recebemos a salvação, porque Ele é a salvação. Entramos no céu na garupa dele, mas vamos para o inferno com as nossas próprias pernas. Jesus é o único Salvador competente, porque Ele é o único que não tem pecado. Ele é sem pecado. O pecado que o levou para a cruz foi o meu pecado, o nosso pecado. Então, o que eu quero dizer aos irmãos? Que Jesus é tudo, Ele é Deus. E não vamos fazer aquilo que o profeta Isaías falou. Não vamos diminuí-lo, não vamos dizer que Ele é um Deus menor, que Ele é uma criatura, que Ele não é tudo isso. Não, Ele é tudo isso e muito mais. E vamos ficar com Ele, pregar Ele e nada mais.